Ela preside a fundação responsável pelo único Parque das Américas considerado pela Unesco Patrimônio Cultural da Humanidade, o Parque Nacional da Serra da Capivara, em São Raimundo Nonato, no Piauí. E foi ela quem descobriu partes do esqueleto mais antigo do Brasil, 13 mil anos. São mais de 3 décadas dedicadas ao estudo dos primeiros humanos habitantes da nossa terra. Niede Guidon, uma das cientistas mais conhecidas no mundo e a mais importante arqueóloga brasileira, é a nossa convidada do Personalidade. Participam da entrevista aqui no Salão Nobre da Câmara dos Deputados o pesquisador em Centro-Oeste, Bismarck Vila Real, e o jornalista da Rádio Câmara, José Carlos Oliveira. Obrigada pela presença. Niede, você nasceu em Jaú, interior de São Paulo. Como você foi parar no interior do Piauí e como é que foi a criação do Parque da Serra da Capivara? Bem, é uma história bem longa e tortuosa. Eu nasci em Jaú, depois eu fiz na USP História Natural. Depois de História Natural eu fiz um concurso, comecei a lecionar, depois resolvi ir para a França, fiz Arqueologia em Paris, depois voltei para São Paulo e comecei a trabalhar no Museu Paulista da USP. E lá no Museu Paulista, um dia, um grupo de pessoas que veio visitar, havia uma exposição sobre as pinturas de Minas Gerais e pediram para falar com a responsável, que era eu. Isso se passava em junho de 1963. Aí me explicaram, olha, na nossa terra, que é lá no Piauí, tem umas dessas pinturas, esses desenhos de índio. E me mostraram uma fotografia. Pela fotografia eu vi que era completamente diferente das de Minas e de tudo que se conhecia. Aí eu tomei nota, como se fazia para chegar lá, a cidade mais importante, São Raimundo Nonato, tomei nota disso tudo. Em dezembro peguei meu carro, um Fusquinha, e subi a Rio Bahia. E quando cheguei, já depois de Petrolina, em uma cidade pequena lá, havia chovido muito, era dezembro, e uma ponte tinha rodado, então foi impossível passar. Voltei para São Paulo, depois veio março de 64, eu deixei o Museu Paulista, deixei a USP e fui embora para a França, definitivamente, né? E comecei minha carreira lá de novo, mas em 1970 eu vim ao Brasil numa missão francesa, aos índios de Goiás, e eu tinha aquilo na cabeça. Depois de Goiás, quando terminou a missão, eu disse, eu vou voltar pelo Piauí, que eu quero ir ver aquelas pinturas. E voltei pelo Piauí, e quando eu vi que realmente era completamente diferente, algo completamente ignorado de toda a comunidade científica, não é? Voltei para a França e daí fiz os pedidos oficiais para criar uma missão de pesquisa do governo francês aqui no Piauí. Consegui, em 1973, foi a primeira missão. Então, nas minhas férias em Paris, eu vinha para cá com os meus estudantes, tinha os colegas da USP que também vinham, estudantes brasileiros, fizemos uma missão franco-brasileira e comecei a pesquisa, 73, e começamos a ver a importância da região, de modo que ampliamos, e em vez de ficar unicamente uma pesquisa arqueológica, nós criamos uma pesquisa interdisciplinar. Aí começamos a trabalhar com zoólogos, botânicos, geólogos, o pessoal da Fiocruz para a pesquisa de parasitas e de doenças. Então ficou uma equipe muito grande e assim muito variada. De modo que em 78 foi uma missão muito grande. Eu tive um ano sabático, eu tive direito, além das férias, mais 3 meses. Eu fiquei 6 meses na região. Fizemos um levantamento de tudo, da fauna, da flora, da geologia. E fizemos uma reunião e chegamos à conclusão que aquilo tinha que ser preservado, porque havia espécies animais e vegetais, tanto da floresta amazônica como da Mata Atlântica. E havia ainda zonas inteiras de floresta. As partes que não haviam sido ainda invadidas pelo homem atual mantinham suas florestas. Nós fizemos um documento para o governo federal pedindo a criação de um parque nacional, né? Isso foi em 78. E em junho de 79, o Parque Nacional Serra da Capivara foi criado. Só que nós havíamos pedido a integralidade, porque era uma unidade biológica.
Na Serra da Capivara, 6 meses por ano não chove de jeito nenhum, às vezes até 9 meses. Então, os animais migravam para a Serra das Confusões. Quando chovia, eles voltavam. Mas não foi criado o parque completo, foi somente a Serra da Capivara. Anos depois, somente em 98, é que foi criada a Serra das Confusões, mas os dois separados, não é? Qual a importância desses achados do Parque da Serra da Capivara? Bem, os achados da parte de arqueologia, os outros eu não vou falar, mas também são muito importantes. Foram descobertas espécies novas de árvores, inclusive árvores grandes, espécies novas de animais, espécies novas de fósseis, não é? Quer dizer, foi um resultado muito importante em todas as áreas. Mas na arqueologia, que é a minha área, no começo eu achava que ali, acreditando no que estava escrito, o homem tinha chegado muito tarde. Inclusive, havia autores que diziam que a região, a Caatinga, era inóspita e que o homem pré-histórico não tinha chegado lá só muito tardiamente. Bom, nossas pesquisas começamos encontrando datações de 18 mil anos, que já me assustei. E com isso, nós então ampliamos as escavações, né, para obter mais vestígios. Chegamos a escavações até 8 metros de profundidade, encontrando vestígios da presença humana, pedras lascadas, fogueiras estruturadas, porque eles fazem como a gente faz, põem as pedras e fazem o fogo ali no meio, né? E chegamos até datações da ordem de 100 mil anos. Aí, tudo isso criou uma discussão muito grande, principalmente porque os colegas norte-americanos, os europeus aceitaram isso facilmente. Os norte-americanos, que defendem uma teoria que o homem só chegou à América por volta de 18 mil anos atrás e que entrou por Bering e passou pela América do Norte, depois pela América Central e só chegou à América do Sul muito tardiamente, né? Isso era a teoria aceita. Mas as nossas pesquisas demonstraram o contrário. Aí, essa discussão toda, de uma certa maneira, chegou ao fim agora em dezembro deste ano, 2006, quando nós reunimos lá na região todos os especialistas em o povoamento das Américas, não é? E houve discussões, eles viram o material, inclusive trouxemos especialistas da Europa em material lascado, pessoal, arqueólogos que trabalham na China, com aquele homem de Xucuchan, que é um dos mais antigos, que conhecem esse material, e a decisão foi definitiva, quer dizer, no mínimo, há 60 mil anos atrás, o homem já estava ali. A datação de 100 mil não foi aceita porque foi feita por termoluminescência, que, segundo alguns físicos, é uma técnica que pode dar erros. Mas, de toda maneira, nós temos aqui 60 mil anos e 1,5 metro para baixo ainda a gente continua encontrando vestígios da presença humana. Apesar dessa importância histórica que o parque tem, não só para a história do Brasil, mas também para a arqueologia mundial, o parque hoje ainda carece de muita infraestrutura. Quais as principais dificuldades que a senhora enfrenta lá? Bem, a dificuldade principal é que, infelizmente, aqui no Brasil, os parques têm poucos funcionários. Acho que aquele que tem maior número de visitação e que funciona melhor é Iguaçu, mas porque ele foi terceirizado, não é? Os parques, na Austrália, por exemplo, um parque como o nosso, que tem pinturas, que é patrimônio da humanidade, ele tem 600 funcionários trabalhando lá dentro. Ele tem toda uma infraestrutura, ele tem veículos, ele tem helicópteros, entende? Um turista se fere e lá vai o helicóptero buscar. Então, no ano de 91, quando eu estive lá, eles já tinham uma renda líquida anual de 10 milhões. Quer dizer, o Parque Nacional, em lugar nenhum do mundo, não precisa do dinheiro do orçamento. Ele é autossuficiente, ele se mantém, ele amplia as suas estruturas. Agora, aqui no Brasil, o problema é esse. O IBAMA tem poucos funcionários no campo. E, infelizmente, todo mundo, eu sei porque eu tenho alunos meus que fizeram doutorado comigo, eu pensei que iam ficar lá trabalhando comigo, foram embora para as capitais. Por quê? Porque viver no interior no Brasil é difícil, as estradas são ruins, a qualidade de vida é ruim, entendeu? Então, ninguém quer ficar lá. Com relação a isso, como é que
a população local foi inserida nesse projeto? Essa é uma questão, e uma outra é o seguinte: a gente sabe que em muitos sítios arqueológicos aqui no Brasil, as pessoas inadvertidamente pegam alguma peça, levam para casa, criam o seu museu particular. Isso aí teve alguma relevância, assim, de peças que foram tiradas de lá? Não, algumas pessoas têm peças, inclusive às vezes vêm vender para a gente, né? Algumas pessoas têm peças em casa, mas pouca coisa. A maior parte, como nós chegamos muito cedo e fizemos muita pesquisa, está tudo no nosso museu, cujo acervo hoje está passando de 1 milhão de peças. Agora, a questão da comunidade é que quando eu comecei a trabalhar lá, era uma região extremamente pobre. Algumas famílias muito ricas e depois aquela parte da população, inclusive pessoas morando lá perdidos no fundo da Caatinga, que nunca tinham ido nem à cidade de São Raimundo Nonato. Quer dizer, coisas assim, situações de vida, que eu cheguei num povoado, me colocaram numa questão que eu fiquei assim, porque as pessoas nem pensavam que aquilo não era desse jeito que tinha que ser vivido. Um isolamento total, entende? Então, quando nós fomos encarregados pelo governo brasileiro de fazer um projeto para a proteção e o manejo do parque em 91, eu sou uma arqueóloga, então eu trouxe especialistas do Banco Mundial, do Banco Interamericano, do governo brasileiro, através do FNMA, do governo da França, do governo da Itália. E de todas as discussões que nós tivemos, ficou evidente que com uma situação econômica e social desse tipo, era impossível garantir o patrimônio. Você não podia, eu lembro até hoje um dia que eu explicando para uma pessoa, lá naquele fundo da Caatinga, a gente fazia tudo a pé, chegava a andar 60 quilômetros a pé, encontrava lá uma casinha com crianças que nunca tinham visto outra pessoa que não fosse gente da família. E eu explicando para um senhor que ele não podia matar, ele tinha acabado de matar uma cobra, uma belíssima de uma jiboia. E eu, então, não pode matar, porque aqui é parque. Ele ainda não tinha sido indenizado, estava ainda dentro do parque, né? Ele virou para mim e disse assim, e por que o governo se importa tanto com uma cobra e deixa meus filhos morrendo de fome? Quer dizer, é difícil você responder essas questões. E quais são os projetos que a Fundação implantou na comunidade para tentar melhorar a vida dessas pessoas? Bem, na realidade, do momento que se definiu que tínhamos que conseguir uma mudança econômica e social, fizemos todo um estudo que durou 3 anos com os técnicos para definir quais seriam as atividades economicamente rentáveis. Porque para desenvolver uma região, você tem que criar trabalho na região. Não adianta você levar as pessoas embora e não adianta você ajudar um pouquinho, porque como é que vai ser para sempre? Então, nós fizemos esse estudo e o resultado é que 2 atividades seriam altamente produtivas. Era o mel e, porque lá tem flores, mesmo em anos que chove pouco, as flores da Caatinga, além de serem maravilhosas, elas dão um mel muito bom, e o turismo. Aí o Banco Interamericano nos ajudou, nós fizemos um projeto, trouxemos técnicos que ensinaram o pessoal de lá a cultivar as abelhas de uma maneira racional, porque eles pegavam o mel, queimando a colmeia, matando todas as abelhas. Então, distribuímos as caixas e hoje o Piauí é o maior exportador do Nordeste. E a região, muita gente explora o mel. Nós fizemos toda a casa de mel para fazer a filtragem, para fazer a embalagem, tudo isso, e depois passamos para uma firma particular, porque a nossa finalidade é criar, não é nós passarmos a fazer o papel dos empresários, não é? E o turismo, a Fundação conseguimos aqui em Brasília, foi criado um aeroporto internacional em 96, pelo governo brasileiro, e em 98 foi liberada a primeira parcela de 15 milhões, e então foi até o então vice-presidente Marco Maciel que me telefonou, professora, o dinheiro foi, o parque vai ter o seu aeroporto. Imediatamente a Fundação contratou uma firma suíça que fez todo o projeto para o turismo, fez o estudo da viabilidade econômica, definiu quais eram as áreas de maior atrativo, o que nós teríamos que fazer,
e inclusive fez um projeto para que a Fundação e o Parque Nacional se tornassem autossustentáveis. Nos aconselhou, vocês comprem agora essas terras, são as mais bonitas para colocar um hotel, compra essa terra aqui para fazer um parque arqueológico, onde o turista vai poder aprender a lascar pedra, a ver como é que eles faziam as pinturas e tudo isso, não é? Então, isso tudo foi feito acreditando que o aeroporto ia ser construído. Não fizeram nada. Então, foi um investimento muito grande, cuja finalidade era nos liberar completamente da necessidade do orçamento da União, mas não deu certo. Em relação ao envolvimento da comunidade, eu estive lá uns 4, 5 anos atrás e vi que a cerâmica é muito rica lá, né? Tem um trabalho feito. Eu queria que você explicasse um pouco isso, qual é a origem, né? E como é que os motivos, quem é que define os motivos? Bem, a cerâmica é porque quando nós começamos a pensar no turismo e a fazer tudo para criar, então, uma estrutura turística na região, dotar o parque de toda a infraestrutura e tudo isto, nós percebemos que a região era tão pobre que não havia nenhuma indústria de souvenir. Quer dizer, a população não tinha nem o que vender para o turista. O que nós fizemos? Nós pedimos ainda o auxílio do Banco Interamericano, o presidente de então, o Iglesias, esteve aqui, veio visitar, achou que era um exemplo de como, através da conservação do meio ambiente e da cultura, você pode chegar ao desenvolvimento. E, então, nós criamos essa oficina de cerâmica, trouxemos um professor, primeiro um japonês, depois um italiano, formou pessoal da comunidade, e depois que eles, então, aprenderam e estavam trabalhando assim, nós passamos também para uma firma, e hoje é uma firma que já está exportando. Vocês têm um extenso núcleo de apoio à comunidade lá. Quantas pessoas estão incluídas nesse projeto de inclusão social, que a gente poderia até classificar dessa maneira? Olha, é difícil, porque nós chegamos a ter 5 escolas, com 750 crianças na zona rural. Nós chegamos a ter 270 funcionários. Hoje, as 5 escolas estão fechadas. Nós só conseguimos manter um programa social na cidade para que as crianças, que só têm 2 horas por dia de aula na escola pública, tenham onde ir quando não estão na escola. E nós estamos reduzidos hoje a 120 funcionários. Quer dizer, a nossa ação diminuiu bastante. Nós precisamos fazer uma pausa. Nós vamos ao intervalo e voltamos já com a entrevista com a arqueóloga Niede Guidon, daqui a pouco. Estamos de volta com o Personalidade, que hoje recebe a arqueóloga Niede Guidon. Participam da entrevista José Carlos, da Rádio Câmara, e Bismarck Vila Real, pesquisador do Centro-Oeste. Niede, a gente estava falando no bloco anterior sobre as dificuldades do Parque Nacional da Serra da Capivara, nunca teve os recursos necessários. A saída é essa, via fundação, buscar recursos da iniciativa privada, ou deveríamos correr atrás de que o governo faça a sua parte? Eu acho que nós deveríamos tentar fazer como nos outros países, quer dizer, o governo tem um ministério específico, que é do meio ambiente, um organismo específico, que é o IBAMA, e o IBAMA tem técnicos, e tem técnicos que são bons. O que nós precisaríamos seria conseguir colocar os técnicos do IBAMA e do IFAM, porque também lá nós somos um patrimônio da humanidade, um patrimônio nacional reconhecido pelo IFAM. Nós temos que ter especialistas, tanto do meio ambiente como da cultura. E eu acho que o terceiro setor não pode estar se substituindo integralmente ao governo. Porque um governo de um país, ele é eterno. O terceiro setor, hoje eu estou lá, mas daqui a pouco eu posso não estar mais. E quem é que vai querer ir morar lá no interior do Piauí? Porque para você ter uma direção de tudo aquilo, porque os problemas são múltiplos, cada dia tem uma coisa diferente, e você tem que ter, então, especialistas diferentes, e você precisa ter uma base sólida, e essa base sólida eu acho que seria normalmente o governo, porque é um patrimônio da nação brasileira.
Tudo aquilo é da nação brasileira e compete ao governo, mas de uma maneira digna, de uma maneira que, inclusive, crie recursos e que crie o desenvolvimento da região. Não fazer o que se faz com os parques nacionais, por exemplo, a Serra das Confusões, que é um parque belíssimo, que tem... Só em 15 dias nós descobrimos lá mais de 100 sítios com pinturas maravilhosas, diferentes das nossas. Um outro atrativo turístico fantástico, mas completamente abandonado, inclusive já com nomes escritos sobre as pinturas. Eu acho que nós teríamos que insistir, porque é o papel desses organismos, IBAMA e IPHAN, e eles teriam que cumprir. Mas é o que eu digo, não pode ser com 1 ou 2 funcionários, não pode ser terceirizando. Nós temos que ter lá, no mínimo, 200 funcionários do IPHAN e 200 do IBAMA, para fazer daquilo um parque nacional digno desse nome. A senhora tem um discurso sempre voltado para a área da educação, favorecimento da educação, inclusive inclusão social por meio da educação, inclusive a ambiental. Como a senhora analisa esse aspecto educativo hoje, as políticas de educação do país? Olha, eu não conheço no resto do país. Quer dizer, eu conheci quando eu era criança. Eu sou uma filha da escola pública. Nunca minha família gastou um tostão para me educar. E eu acho que a escola pública brasileira, quando eu fui para a França, fiz o curso lá, depois quando eu voltei para a França e fiz um concurso, eu tirei o primeiro lugar e o professor me disse, você tem uma formação de base fantástica, a escola brasileira. Lá, hoje, é uma catástrofe. As crianças não têm mais do que 2 horas de aula, os professores reclamam que ganham pouco, a infraestrutura é péssima e as crianças não têm interesse nenhum. Você pega uma criança em fim do curso primário, não sabe escrever. Então, eu acho que a nossa estrutura de educação está péssima. E, sem educação, eu garanto que não existe um desenvolvimento real. A maneira de você criar a inclusão social e a justiça social é dar às crianças mais pobres uma escola de altíssima qualidade. É a única maneira. Nem precisa ser ensino superior, ensino técnico, inclusive. Não, mas mesmo o ensino superior, eu quando fiz a USP, eu tinha colegas pobres, eu tinha colegas descendentes de africanos, de famílias pobres. Eu tenho uma amiga que é minha amiga até hoje, ela foi brilhante na escola. O irmão dela entrou na medicina da USP, que era a mais difícil do Brasil, e se tornou professor na USP. Então, por quê? Porque tinha uma escola básica de alta qualidade. Eu saí da escola e fiz o vestibular e entrei na USP, normalmente, entende? Quer dizer, eu acho que nós temos que lutar para que o governo cumpra a sua obrigação nessa questão da educação. E, sobretudo, não pode, eu não sei, eu comparo com a França, que eu conheço muito bem. O Ministério da Educação é algo assim intocável, quer dizer, a política não entra lá dentro, são os técnicos. A França tem o seu plano educativo e aquilo tem que ser feito, entende? E diluir esse dinheiro na mão de todos os prefeitos por aí, há prefeitos que são bons, há outros que não, que aplicam muito mal este dinheiro. E qual é o resultado para as crianças da região? Voltando assim para a questão do turismo, que eu acho que esse sítio ele tem todas as características assim de ser uma bela amostra, tanto para o Brasil quanto para fora do Brasil, e a gente sabe também da dificuldade da interiorização do turismo. Desde praticamente os anos 1500, o homem teve voltado para o litoral, não foi para o interior. Né? Agora está existindo assim os primeiros movimentos para que se interiorize o turismo. Como essa experiência do Piauí, ela já é talvez uma das pioneiras no sentido de trabalhar o interior pelo lado do turismo, como é que ele evoluiu e como é que ele se encontra hoje? Olha, eu acho que justamente o que você falou, essa questão do brasileiro ficar todinho na beira-mar. Eu sempre brinco e digo, o brasileiro está esperando o navio para voltar para Portugal, não é? Porque está sempre lá, não quer entrar. E justamente esse projeto foi considerado pelo Banco Interamericano exemplar porque era uma tentativa de levar o pessoal para o interior. O Brasil não pode continuar com as cidades crescendo, se tornando completamente desumanas, com problemas terríveis, e o interior completamente vazio, como nós estamos. O interior está cada vez mais vazio. Nós temos que criar, agora tem que ser o quê? Eles têm que ver que viver lá é bom,
Você veja, tem problemas, alguém fica doente, precisa levar para Teresina, porque senão morre. Levar para Teresina são 540 quilômetros de estradas ruins. Então, são problemas na vida diária das pessoas. Nós temos que dotar a região de bons hospitais, de boas escolas, de estradas, o aeroporto. Sem aeroporto, nós não vamos conseguir trazer turistas. É muito longe. O turista não vai. Quanto tempo leva para chegar até lá? Em números, você tem alguma coisa relacionada com o turismo? Nós chegamos, há alguns anos atrás, nós chegamos a 18 mil visitantes por ano. Depois, houve um ano que choveu demais, as estradas foram completamente destruídas. Lá o pessoal brinca, diz que estrada é feita de sonrisal. Choveu, derreteu tudo. E agora os turistas não vêm mais, porque é muito difícil. A semana passada nós recebemos uns pesquisadores espanhóis que quando chegaram, arrebentados, uma viagem de 300 quilômetros de Petrolina até lá, eles chegaram e me perguntaram, mas no Brasil estrada é isso? Quer dizer, é terrível, entende? E dessa maneira nós não vamos poder realmente realizar esse projeto. E a importância do parque é conhecida mundialmente. Por que ainda não se implantou um projeto de turismo efetivo, né, nesse parque e nos outros? Inclusive pode trazer retorno econômico. É falta de decisão política, simplesmente? Eu acho que sim, quer dizer, é uma estrutura muito difícil. Porque, veja, lá para o aeroporto da Serra da Capivara, em 98 foram liberados 15 milhões. Em 2004, 6 milhões e meio. Eu tenho as fotos aéreas, inclusive, do aeroporto hoje, depois desse dinheiro todo. É um desmatamento, um pouquinho de terra que tinham colocado, a chuva levou embora. Veja o que o país gastou para isso. E agora saíram mais 14 milhões, pelo que me foi dito, que estariam na Caixa Econômica de Teresina, esperando uma nova licitação para retomar as obras. Espero que dessa vez, porque com 14 milhões, se estivesse na minha mão, eu entregaria o aeroporto prontinho em 6 meses. Vamos ver se dessa vez sai. Essa falta de vontade política a senhora identifica em outros setores do país também, outras necessidades urgentes para o desenvolvimento do país que não estão acontecendo? Eu acho que, infelizmente, muitas das classes que dirigem o país acham que uma população ignorante e pobre é mais fácil de levar do que uma população que pensa, que conhece, que sabe quais são os seus direitos e deveres, porque você tem que saber as duas coisas. Um povo educado é um povo perigoso. Um povo assim, entende? Qualquer coisinha. Ninguém me contou, eu assisti numa eleição municipal, uma banca assim, todo mundo chegava lá, levava R$10 para votar no seu fulano de tal. R$10. O cara tem uma família grande, as famílias lá são grandes, quantos votos? Quer dizer, é baratíssimo, entende? É o que eu vi lá, eu vejo essa prática. E, infelizmente, é uma prática que leva a população a quê? Qual é o futuro dessa população? A gente vê aqui no Centro-Oeste também se percebe muito essa questão a dificuldade de investimentos para o turismo. Né? O estado de Goiás agora ele está sobressaindo até em pesquisas e tal. Agora, tem uma particularidade aqui na nossa região que é o seguinte, tem um divisor de águas que pode-se dizer que começa ou acaba aqui no Distrito Federal, que é nas Águas Emendadas. Esse divisor, ele separa as águas que vão para o Amazonas das águas que vão para o sul, né, para a Bacia do Prata, vai até os Andes. Ao longo desse caminho, né, tem diversos sítios arqueológicos que já foram identificados, por exemplo, Serranópolis, depois tem Paraúna, aqui mesmo, ao redor do Distrito Federal, nós temos em Formosa diversos sítios arqueológicos. E que estão, assim, não existe nenhuma política no sentido, assim, de que integrá-los a um sistema de desenvolvimento do turismo. Como é que você vê, assim, os outros sítios do Brasil? Como é que você tem conhecimento? Como é que está a política? Aqui em Goiás trabalham justamente, há uma equipe que são 2 colegas franceses, um casal, aliás, ela é brasileira de origem, mas agora mora na França, e um colega francês que fazem pesquisas aqui. Eu já vi algumas publicações, inclusive eles estão começando a encontrar datações antigas também aqui. Eu acho que justamente
esse potencial da arqueologia, que é reconhecido no mundo todo, a arqueologia hoje é um dos maiores atrativos. Você veja a França. A França é uma cidade que tem 4 sítios para mostrar. Ela recebe por ano, uma cidadezinha assim, ela recebe por ano 25 milhões de turistas para mostrar 4 sítios, entende? Agora mesmo, esses espanhóis que vieram nos ver, eles contaram que nas Astúrias é uma província, não sei se vocês conhecem, da Espanha, extremamente pobre, chove pouco, o solo é ruim, a agricultura não dá, e então ele é pobre. E não tem grandes cidades, grandes atrativos turísticos, somente a paisagem que é muito bonita. O governo espanhol construiu um parque da Europa, que eles chamaram, com reproduções das pinturas de Lascaux, da França, das pinturas de Altamira. Fizeram, então, as pinturas pré-históricas dentro daquela serra, como a nossa Serra da Capivara, para atrair turista, porque é uma região pobre. Entendeu? E nós temos lá, hoje, nós estamos com mais de 1.100 sítios, tudo esperando o turista que não vai precisar fazer uma réplica, está lá o original. É isso que é difícil explicar. Talvez porque as pessoas, aqueles que são responsáveis, não têm um atrativo especial por isso, mas o que conta para o turista, por isso que nós contratamos uma firma suíça. Os suíços são muito bons para o dinheiro, são grandes financistas, e os suíços têm, apesar do tamanho do país, são campeões de visitação turística. Então, eles fizeram realmente um estudo muito bem feito. Aquilo tem para trazer 3 milhões de turistas ano. Quer dizer, é o fim da miséria, é o fim daquela situação caótica da região. E é triste ver que, por causa do aeroporto, nós precisamos desse aeroporto. E o Estado, nos anos 80 principalmente, já foi o grande depredador desses vestígios arqueológicos. Se faziam hidrelétricas, estradas sem um mapeamento arqueológico. E mesmo se sabendo da existência desses vestígios, isso não interrompia as obras, era ignorado. Isso mudou? Olha, eu tenho a impressão que não mudou muito, não. Por exemplo, a mim, eles nunca me chamam para fazer essas investigações, porque eu, em geral, encontro coisas. Então, atrasa a obra, não é? Na verdade, isso não é... Nós temos uma estrutura, por exemplo, nós fizemos um trabalho para uma adutora que estavam fazendo na região. Começaram a fazer adutora sem fazer nenhum estudo. E bem dentro da região vizinha ao Parque Nacional, onde eu trabalho. Eu fui lá e disse, não, a lei existe, vocês vão cumprir. Ah, mas nós não temos dinheiro para isso. Não, finalmente nós fizemos, eles só pagaram as despesas, mas nós fizemos o trabalho, encontramos sítios e levantamos o material está lá no museu, entende? Agora, o problema é esse, não, existe mesmo ali, não na região, que é a região muito pobre, mas em Floriano, foram feitas várias obras, dentro, inclusive passando ali na região. Outro dia eu fui trabalhar num sítio e estava completamente destruído por a passagem de uma linha de alta tensão. A linha passou. Dizem que foi um arqueólogo do Rio Grande do Sul que veio para fazer o trabalho e ele não viu o sítio. Então o sítio foi destruído. Agora, se nós estamos lá, nós temos lá uma concentração de arqueólogos especialistas na região, por que foram trazer alguém do Rio Grande do Sul para fazer aquele trabalho? E nós trabalhamos rápido. Quando a gente descobre qualquer coisa, o trabalho é bem rápido. Na opinião da senhora, falta alguma tradição, uma percepção maior das autoridades em relação à importância da arqueologia? A senhora, acho que sim. Só existe um curso hoje no país sobre arqueologia? Federal só existe um, que é lá em São Raimundo Nonato, no nosso campus. A Universidade Federal do Vale do São Francisco criou esse curso lá. Existe pós-graduação em Pernambuco, existe na USP, existe também, acho que no Museu Nacional do Rio, em Goiás, até o professor Fogaça, que é daqui de Goiás, ele está trabalhando conosco lá, já foi escavar lá com os alunos dele, né? Porque nós temos uma quantidade imensa de trabalho. Agora, a questão é essa, eu acho que a arqueologia no Brasil não chegou à sua real importância. Por quê? Porque nós não temos essas grandes ruínas que tem na Grécia, em Roma, e a nossa civilização, ela só, mais ou menos, ela acha importante o que é
o reflexo de um poder material. Tanto que o brasileiro não conhece a tradição indígena. A raiz indígena brasileira é completamente ignorada. E ela é riquíssima, basta ver essas pinturas. Essas pinturas, as pedras lascadas que nós temos lá, existem colegas que chegam e dizem assim, nossa, é igualzinho o que tem na Europa. Quer dizer, esses homens que chegaram aqui desenvolveram uma cultura igual àquela. É o que eu digo, o Piauí na pré-história era primeiro mundo. Nós temos peças lá belíssimas e isso o brasileiro não sabe. Eu já vi pessoas dizer, mas os índios eram uns bichos que andavam nus por aí. Os índios tinham uma cultura fantástica. E é de que turismo a gente precisa implantar nesses locais? Porque o turismo pode ser também uma atividade que cause grande impacto ao local, que seja depredador também. Bem, o que tem que ser feito tem que ser programado. E tem que ser programado, não tem que ter o técnico em turismo, mas tem que ter o arqueólogo, tem que ter o botânico. Nós trabalhamos todos juntos e o que nós fizemos foi, então, um projeto no qual as trilhas são numerosas, visitam muitos sítios. Hoje nós já temos 128 prontos, estamos aprontando mais 60, de maneira que você espalha o turista. O turista não faz aquele bloco, tudo no mesmo lugar, que causa um impacto. Então, nós estudamos a capacidade de carga e espalhamos o turista em toda a parte que é visitável. Nós vamos fazer um rápido intervalo agora. Na volta, o último bloco do Personalidade com a arqueóloga Niede Guidon. Voltamos já. Estamos de volta com o último bloco do Personalidade, com a arqueóloga Niede Guidon. Aqui conosco o jornalista José Carlos Oliveira, da Rádio Câmara, e o pesquisador em Centro-Oeste, Bismarck Vila Real. Niede, a gente está conversando no programa sobre os principais problemas nas políticas públicas de preservação dos parques nacionais, das questões arqueológicas. No governo brasileiro, a gente tem uma briga comum entre as pastas de meio ambiente, de agricultura, de ciência e tecnologia, porque cada uma tem suas metas, não é um trabalho integrado, e também tem o problema da falta de continuidade dos projetos com a mudança de governo. O que é pior? Bem, eu acho que na realidade nós temos que pensar que finalmente é um país e o bem do país, o desenvolvimento do país exige que haja uma mesma meta e que todos trabalhem juntos. É isso que nós procuramos fazer lá. E, inclusive, já vim aqui a Brasília, já houve uma discussão muito grande, foi criado um comitê interministerial, porque eu demonstrei que nós dependemos de ciência e tecnologia, mas também da educação, mas também do meio ambiente, da cultura. Só que foi criado este comitê, mas nunca houve reuniões nem decisões. Houve uma primeira reunião e depois acabou. Agora, nós precisamos pensar que se isso não for feito, que se não houver uma integração, nada vai acontecer, a situação vai continuar a mesma. E todo esse imenso tesouro corre risco, porque se não houver uma oferta de um trabalho digno, uma educação digna, se eles não verem que este parque está trazendo uma mudança para a vida deles, o que eles vão continuar fazendo? Desmatar, fazer a queimada anual, com resultados terríveis, porque às vezes venta muito, o vento entra, queima. Outro dia no Parque Nacional Serra das Confusões parece que foram 80 mil hectares queimados por causa do vento, porque não tem nenhuma possibilidade, porque também não tem infraestrutura para isso, entende? Eu acho que é algo que o governo, se ele quer realmente desenvolvimento, um real desenvolvimento, nós temos que começar a trabalhar de uma maneira mais cerrada. O projeto de corredores ecológicos, que é um projeto antigo para interligar as áreas protegidas, ele ia ser implantado também na Serra da Capivara, ligando a Serra das Confusões. Como é que está isso? Nada, não foi feito nada. E o intervalo entre os dois parques, que na ocasião que criaram Serra da Capivara, não tinha ninguém ali nem nas Confusões, hoje está invadido, tem muita gente lá, tem muito desmatamento, e eu acho que a situação hoje é muito mais difícil de trabalhar do que antigamente, não é? E justamente o que nós tínhamos pensado é que
como Serra das Confusões também tem esses sítios e tudo, no corredor, essas famílias que já estão lá, fazer o que se faz na Europa, na Austrália, ensinar a eles, fazer com que eles façam a casa bem feita, aceitem turistas, façam tipos de pousada para turista, não é? Isso daria dinheiro para eles e traria uma outra maneira de receber o turista. Porque tem o turista que gosta de ficar no hotel 6 estrelas, mas tem aquele que gosta de ficar na casa. Algum povoado pertinho do parque já está fazendo isso. As pessoas já fizeram um banheiro, já tem um quarto e já estão recebendo turistas. Eu acho que é algo que, mas precisa que o governo direcione os seus esforços nesse sentido, não é? Você falou aqui a respeito do desmatamento que já está acontecendo. Esses anos todos que você está no Piauí, deu para perceber uma mudança drástica ou alguma coisa assim? Como é que está se encaminhando essa... Olha, quando nós chegamos lá, a serra, que era de acesso muito difícil, não tinha estrada, não tinha nada, ela era muito bem conservada. Então, nos vales, nós temos ainda, e dentro do parque nós temos até hoje, restos, vestígios de florestas, porque nós conseguimos demonstrar que até 9.000 anos atrás lá chovia muito, tinha rios imensos como a Amazônia, tinha boto, e a chuva diminuiu a partir de 9.000 anos, mas a floresta continuou nas partes baixas. E os rios, quando eu cheguei lá, os rios corriam, quer dizer, tudo isso foi um resultado da abertura das estradas, e essas terras são todas terras públicas, porque aquela região não foi uma região das capitanias, foi povoada muito tardiamente, então são todas terras públicas. Foram invadidas, desmatadas e florestas que eu vi hoje não existe mais. Daí no lugar vem essa caatinga secundária baixinha e a situação, por exemplo, do calor, a gente nota a diferença que aumentou muito, muito nesses últimos anos. A senhora é autora de um artigo belíssimo intitulado Carta ao Arqueólogo do Futuro, em que a senhora faz uma projeção, em que a senhora faz uma análise da evolução da vida do homem em sociedade, desde os princípios. Fala também que atualmente a gente já teria até passado os limites de utilização, de avanço tecnológico, e o homem está entrando numa rota de depredação da natureza. A senhora acredita que essa rota é um caminho sem volta, ou a senhora tem esperança de que esses alertas feitos pela ONU, esses alertas sombrios em relação às mudanças climáticas, ao aquecimento global, podem despertar algum tipo de conscientização que faça a gente mudar o comportamento? Eu acho que deveria, mas eu ainda não vi, na realidade, nenhuma política adotada para isso. Você vê, por exemplo, o comportamento dos animais, porque diz que nós, Homo sapiens, somos os inteligentes, os outros não. Então você vê o comportamento dos animais. Até a televisão japonesa fez um filme belíssimo com os nossos macacos, os macacos prego de lá. Eles, quando você tem pouca caça, o ano que não chove muito, não tem frutas, eles não se reproduzem. Porque eles sabem que se você põe no mundo um bebê, você vai ter que dar comida. E se não tem comida, como é que vai ser? Você está entendendo? Então, a nossa política, infelizmente, é uma política que visa o quê? O lucro, mais consumidores. Quanto mais gente tiver, mais os empresários vão ganhar. E então, você tem governos que têm essa política de aumentar a natalidade. Eu tenho lá um funcionário, ele é analfabeto, salário mínimo, ele tem 23 filhos. Como é possível manter com salário mínimo 23 crianças de uma maneira digna, você está entendendo? E outro dia o pessoal da Univasf disse, não, nós temos aqui um que ganhou de você, ele tem 39. Então, vocês estão entendendo, é uma coisa que nós precisamos nos conscientizar. Vocês pensam, a terra, para produzir comida para todas essas pessoas, e agora que vai produzir o combustível, aonde nós vamos plantar? Tem que desmatar tudo. E qual é o resultado se desmatar tudo? Acaba a biodiversidade. E nós já tivemos a prova disso em vários países que começaram a praticar grandes monoculturas. Quando veio uma praga, acaba com tudo. Aqui no Brasil teve uma vez o café que caiu, acabou com tudo. Então, mas parece que o homem não aprende com esses exemplos. Eu acho que a ganância humana chegou a um ponto que impede que você veja os exemplos na tua frente. E tudo isto, eu acho que partiu do momento em que se criou a
propriedade e a questão do dinheiro, entende? Isso hoje é o essencial da sociedade hoje, o que é? Ser rico, ter uma vida de rico, ter aquelas coisas que são consideradas as benesses, o que é? Entendeu? E você vê isso em tudo, você vê nas revistas, você vê em tudo. O que é uma criança hoje? Ele vê na televisão, o que é bacana? É você ter todas aquelas coisas que está ali, está nas novelas. Então, é isso que a gente ensina. E é essa a política. Continuar a crescer, né? Não é crescer e povoar o mundo, só que o mundo já está povoado. O homem de hoje está precisando pegar algumas lições com o homem do passado, da pré-história. O que eu ia falar, eu acho que assim, a gente perdeu a oportunidade de aprender muito com os índios, né? E está perdendo ainda com o que resta dos índios aqui. Os índios também, eles praticavam, quer dizer, eu conversei com muitos deles, que diziam, 2 faz 2. Porque eles sabiam, eles viviam da terra, eles viviam da natureza, e se começa a ser demais, não tem jeito. Hoje as tribos estão adotando, é isso que é infeliz, eles estão adotando a nossa política, porque eles entenderam que precisa ter muito eleitor para contar. Então, você veja, você olhe em todos os países que praticam essa superpovoação. Os problemas da África essenciais vêm disso, uma população muito grande, você está entendendo? E aqui no Brasil nós temos a mesma coisa. E os índios não tinham isso. Nas pinturas que você analisou no Parque Nacional, o que elas trazem para a gente sobre a vida desses primeiros habitantes? Olha, são pinturas que são muito narrativas. A maior parte das figuras são humanas. E você tem figuras, então, realizando atos da vida todo dia, caçando, sexo, você tem parto. E você tem aquelas figuras que estão fazendo alguma coisa, como cerimoniais, como danças, que a gente não pode saber o que era, mas você vê que era um cerimonial. Por que esse cerimonial, você não sabe. E você tem figuras completamente ornadas com pinturas, com as penas na cabeça, né, os cocares. Então, elas são extremamente narrativas. E são figuras, assim, é uma arte muito alegre. Quer dizer, eram povos que tinham abundância, que não viviam na necessidade. Eles eram caçadores-coletores, e os caçadores-coletores todos que nós conhecemos, e mesmo as primeiras sociedades como se chama, de agricultores, eram sociedades igualitárias, entende? Todos eram juntos, todos faziam as mesmas coisas. O chefe era chefe porque ele tinha mais conhecimento, era mais velho, mas o chefe é chefe para ajudar os outros. Nos índios, o chefe tem que ajudar os outros. Se um índio fica doente, todos vêm trazer comida para a família dele, ele não vai passar fome. Então, é todo um sentimento de coesão social que hoje eu sinto falta. Hoje eu vejo pessoas que vêm falar comigo para pedir um emprego, por exemplo, mesmo para prejudicar um vizinho, mas ele quer o benefício dele, entende? Você vê muito egoísmo hoje. E é isso que eu acho que a nossa sociedade perdeu. E uma sociedade sem coesão, sem que todos se ajudem, porque somos todos, por exemplo, somos todos brasileiros, vamos todos juntos para frente. Sem isso, você não leva o país para frente. Tem que ser todo mundo junto. Como você acha que o governo e a sociedade brasileira agora vão se portar, agora que a mídia resolveu dar visibilidade à questão do aquecimento global? Você acha que as pessoas vão se conscientizar o que é necessário para que isso aconteça? Talvez, mas muitas pessoas acham que os cientistas são um bando de doidos que andam por aí. Mas acontece que isso é uma realidade que nós vemos. Como você pode pensar, por exemplo, num lugar onde o solo é um solo raso, de 10, 20 centímetros de areia, logo embaixo tem a pedra, a rocha. Como você vai desmatar isso? Como você vai assentar a gente lá para plantar o quê? Os assentados esse ano não colheram nada. Então, existem soluções, mas as soluções exigem que se pense, que se trabalhe com a cabeça, que se coloque técnicos para resolver problemas. E é um engano pensar que só a decisão tem que ser política para agradar. Não. Se você faz um técnico trabalhar, esse técnico vai trabalhar com o seu conhecimento de uma maneira consciente, você vai obter um resultado
definitivo, um resultado concreto que vai mostrar às pessoas que aquilo foi feito da maneira certa. Agora, no Nordeste continuam com a prática das queimadas anuais, queimam, botam fogo. Você analisa a legislação nesse setor? Ela é avançada? Já as leis que deveriam existir, está faltando apenas a execução por parte do Executivo? Enfim, qual é a avaliação da senhora? As leis existem, o Brasil tem leis excelentes, só que ninguém cumpre a lei. E se você cumpre a lei, as pessoas ficam com raiva de você. E isso eu vejo praticamente, porque você vê na prática, por exemplo, um guarda do IBAMA prende um caçador dentro do Parque Nacional, é proibido pela lei. Nem chegou na cidade, já tem lá os políticos, não, tem que soltar, coitadinho, assim, coisas assim. Então você vê que as leis são feitas, mas não são obedecidas. E basta obedecer às leis que tudo vai entrar na ordem. Por exemplo, as queimadas são proibidas e eles continuam fazendo. E com relação à questão técnica, você acha que as universidades estão gerando os profissionais em uma quantidade correta aí para atender essa demanda toda? Como é que você vê? Olha, eu estou lá muito longe da vida universitária, não é? Eu dou aulas também para pós-graduação de Recife, mas lá... Olha, os alunos que eu tenho, a maior parte deles, alguns não, mas a maior parte deles são pessoas que são conscientes, que têm vontade de trabalhar, cada um no seu campo, dando o possível. Inclusive, esse nosso programa social são os nossos pesquisadores que são voluntários para ajudar nesse programa social, entende? Eu acho que a universidade brasileira, algumas não deveriam nem se chamar universidade, mas eu acho que o Brasil tem excelentes universidades e que nós deveríamos guardar isso. O CNPq, por exemplo, é um dos pilares que apoiou a nossa pesquisa desde o começo. A pesquisa deu certo por causa do CNPq e por causa da França. Nós sempre recebemos dos dois lados, não é? Mas esse técnico, ele vai para o interior e fica, e gosta? Eu tenho alguns que ficam lá, inclusive gente que é de São Paulo e ficou lá. Agora, muitos, e o que é interessante, os nordestinos são os que não querem ficar no interior, são eles que querem ir embora para as capitais, né? Para encerrar, eu gostaria que você fizesse uma rápida avaliação do governo brasileiro em relação às políticas públicas de preservação. Qual a sua expectativa para o futuro? Bem, eu na realidade não sigo muito o movimento político, não é? Eu só vejo o resultado lá na região. Eu acho que tudo que foi feito até hoje não foi o certo. Porque são coisas assim circunstanciais, resolve um probleminha agora, mas não dá aquele avanço definitivo. Eu acho que o Brasil poderia fazer muito melhor do que está fazendo e que existem pessoas capazes de realizar tudo isso, somente nós precisamos um pouquinho que o governo acredite na gente e nos deixe fazer aquilo que é um projeto. Pode ser diferente, mas vai dar certo. Bem, nosso tempo está encerrado. O Personalidade de hoje, com a arqueóloga Niede Guidon, fica por aqui. Obrigada, Niede, obrigada, Zé Carlos, e obrigada, Bismarck. E você aí de casa pode ajudar a fazer a programação da TV Câmara. Faça sua crítica, apresente sua sugestão, indique nomes para serem entrevistados. Nosso e-mail é o personalidade@câmara.gov.br e o nosso telefone é o 0800 619 619. A ligação é de graça. Eu sou Isabelle Carvalho, obrigada pela audiência.